Deus. Tá bom, né? Espírito Santo vai visitando e nós ficamos muito felizes por causa disso. Saber que nós não temos um Deus distante, mas nós temos um Deus muito perto, que se importa com as nossas situações e nos chama pelo nosso nome. Glória a Deus, né? Ele restaura as emoções, Ele atua, né, diretamente nas nossas vidas. Nesta manhã nós cantamos aqui, né? A sarça pegou fogo. Ele atua no meio físico, Ele atua no nosso corpo, mas Ele atua também na nossa mente. E glória a Deus por isso, porque em todas as coisas nós vemos o poder do Senhor operando. Glória a Deus. Por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã de domingo. Nós poderíamos estar em tantos lugares, né? Mas o Senhor nos chamou, nos atraiu e Ele demonstrou o amor dEle para com cada um de nós e foi irresistível para nós. Glória a Deus. E nessa manhã de domingo, a Renata já falou no domingo passado, submetendo as emoções a Cristo, nessa série sobre emoções. E hoje nós vamos falar sobre reorganize as suas emoções, reorganizar as emoções. E o texto que eu queria ler, né, agora é Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32, deixa eu ver se vai estar aqui. Não? Sem problema. Provérbios 16, 32 diz assim, ó: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Nós sabemos que fisicamente nós temos um tempo da vida onde a nossa força é maior, né? Tem um tempo da vida que nós temos mais força. Quando somos crianças não temos tanta força, vamos adquirindo mais idade e ganhamos mais força. E à medida que a idade vem chegando, nós vamos perdendo a força. Mas há algo mais importante do que ser forte ou ter um exército ao seu dispor para invadir, para ganhar espaço. O mais importante, como diz esse provérbio, é um homem paciente. É a pessoa que controla dentro de si as suas emoções, para que possa tomar as melhores decisões. Na versão da Bíblia, a mensagem, ela diz assim: é melhor ser paciente do que valentão. É melhor, não é verdade? Nem tudo dá para resolver na força dos nossos braços. Quase nada, na verdade. A maior parte das decisões, elas precisam de um equilíbrio emocional para que nós possamos fazê-las. Já quem diga que não é bom nós fazermos compra com fome. Já percebeu? Se você for no mercado com fome, você quer levar tudo que tem para casa? Prejuízo. Então é melhor almoçar e depois ir para o mercado, não é? Então, você não pode tomar uma grande decisão quando você está muito alegre, porque também vai afetar a decisão. E também quando estiver muito triste. Então, para isso, para as melhores decisões serem tomadas, nós precisamos estar num equilíbrio emocional. E o que são emoções? Eu vou ler aqui a definição do Fábio Damasceno e diz assim, ó: o mundo emocional é aquele por onde circulam o afeto, as sensações de alegria, tristeza, bem-estar, insatisfações e a capacidade de vincular ao mundo exterior, de sentir o outro e o ambiente. Elas também estão ligadas à intuição, percepção e sensibilidade. Então as nossas emoções, elas vão se comunicar ao mundo exterior de alguma forma. Se há um desequilíbrio, de alguma forma, o mundo exterior vai ficar sabendo. Aqueles que nos rodeiam vão participar desse desequilíbrio emocional. Não é assim? Haja visto nossa esposa, né, os maridos aí, quando há um desequilíbrio, um filho, há um desequilíbrio, os primeiros afetados já ficam sabendo, né? Às vezes a pessoa surta, né? Surtou. E aí pronto, né? Sobrou para todo mundo que estava à volta dela. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração.
Então, o nosso comportamento e aquilo que nós vamos falar tem tudo a ver com as nossas emoções, de como nós conseguimos conduzi-las, né, da melhor forma. Há também, hoje se fala muito de inteligência emocional. A inteligência emocional é a habilidade de gerenciar as próprias emoções. Às vezes, dentro de uma empresa, existem funcionários que são muito bons, tecnicamente eles são muito bons, só que eles são desequilibrados emocionalmente. Então esse desequilíbrio, por causa disso, ele acaba não produzindo, ele acaba atrapalhando toda uma equipe de trabalho, porque ele não tem essa habilidade de gerenciar as emoções. Isso em qualquer contexto, na igreja também. E a igreja é mais sensível ainda, porque na igreja nós estamos diretamente sofrendo pressão do nosso inimigo. Enquanto nós adoramos a Deus, o inimigo ele quer tomar o espaço também, para que a nossa vida não adore a Deus do jeito que deveríamos, para que as nossas emoções, para que a gente esteja desequilibrado a ponto de não conseguir falar com Deus, de não conseguir direcionar as nossas emoções do jeito correto. Saber lidar com as emoções é um diferencial que faz toda a diferença nas nossas vidas. Esse equilíbrio emocional vai fazer toda a diferença em qualquer contexto de vida. Numa festa de família, onde há muita alegria, num contexto de luto, num contexto de tomada de decisões, e nós estamos expostos a isso o tempo todo. O tempo todo nós estamos tomando decisões. Então esse equilíbrio emocional vai fazer toda a diferença nas nossas vidas para o nosso futuro. Lá no futuro, nós vamos colher coisas que nós estamos pensando hoje, que nós estamos fazendo hoje. E isso tem tudo a ver com a emoção. Lá em Lucas 24, diz daqueles 2 homens, que depois que Jesus morreu lá na cruz, eles estavam indo embora ali para Emaús. Então eles estavam no caminho de Emaús, então eles estavam indo ali. E aí a Bíblia diz que eles estavam tristes, em 24:17 de Lucas, diz que eles estavam tristes. E depois no versículo 21 diz que eles estavam desapontados com tudo o que aconteceu. E aí Jesus aparece ali para eles e começa a falar. E eles não percebem nada, porque eles estavam tão tristes e desapontados com aquilo que aconteceu, a esperança tinha ido embora. Eles viram Jesus morrendo de uma forma terrível, como um bandido numa cruz. E eles não perceberam que Jesus estava falando com eles naquele momento. Tanto que o texto, eles insistem para que Jesus fique com eles e fique ali para cear com eles. E quando Jesus dá graças ali, eles percebem. E aí eles perguntam para o outro: nosso coração não ardia pelo caminho? Quando ele nos expunha as Escrituras. Então, como eles estavam desequilibrados emocionalmente, eles não conseguiram aproveitar o melhor de Jesus. Eles estavam ali com Jesus do lado deles, mas eles não conseguiam entender que era Jesus falando. Quando nós vemos também a vida de Pedro, todo mundo lembra Pedro como aquela pessoa afoita, né? O primeiro a falar que vai fazer. E nós sabemos que Pedro ele negou Jesus. E Pedro era turão mesmo. Naquele momento da vida dele, Jesus falou que ele ia negar, e ele falou para Jesus que ele não ia. Como pode, se Jesus falou que ele ia irmãos? Não dá para discutir com Jesus certas coisas, né? A gente pode discutir tá bom, Senhor, já vou, mas eu não quero. Eu vou negar, mas eu não quero. Se o Senhor está falando que eu vou fazer isso, eu vou fazer. É inevitável que vai acontecer. Jesus alertou Pedro. E quando aconteceu a situação, Jesus passando na multidão, o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus. Eu acredito que para Pedro foi decepcionante esse momento. No meio de tudo, ele encontrar o olho de Jesus, né? O olhar de Jesus, aquele que ele falou que ele não ia trair, que ele não ia negar, que ele não ia negar. E ali lá na frente, quando Jesus já tinha ressurgido, eles estavam numa praia ali para pescar. E ali, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro?
E Pedro responde: eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou isso por 3 vezes, e na terceira vez Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Jesus estava restaurando Pedro, porque Pedro, depois dessa situação, nós vemos Pedro no começo da igreja ganhando milhares de almas com o seu discurso. Nós vemos Pedro escrevendo cartas que nos alcançam até hoje, mas nós olhamos Pedro, aquele homem afoito, e depois na segunda carta de Pedro ele fala que para as pessoas que estão lendo aquela carta, para eles terem domínio próprio. Olha quem era Pedro e quem Jesus transformou Pedro, porque Pedro foi tratado ali naquele sentimento. Talvez o que ele fez estava custando caro para ele. Quando ele teve uma percepção que Jesus, naquela praia, né, em João 21, que Jesus estava ali, ele foi para a água. Ele foi para a água. Dá para perceber que ele estava meio receoso com aquela situação. E Jesus então restaura Pedro naquela situação. Transformou ele num grande homem. Dá para perceber que Pedro, depois disso, ele foi muito equilibrado, né? Ninguém é perfeito. Ele com Paulo deu uns enroscos ali, né? Nós sabemos, ninguém é perfeito, mas nós já não encontramos aquele homem imaturo, que sem controle das emoções, né? Por isso que nós falamos dele até hoje. E aqui nós, para reorganizar as nossas emoções, tem alguns pontos que eu queria passar com vocês, né? Para nós termos toda a nossa vida emocional equilibrada, organizada, para que nós possamos render o melhor para o nosso Rei. Quando Jesus entra, não há coisa que fique da mesma forma, e sempre elas melhoram. Jesus não entra para piorar a vida de ninguém. Eu nunca ouvi alguém dar um testemunho: depois que Jesus entrou na minha vida, piorou. Você já ouviu isso? Eu já ouvi falar: quando eu comecei a beber, minha vida piorou. Quando eu comecei a usar droga, minha vida piorou. Quando eu comecei a brigar lá em casa, minha vida piorou. Mas quando Jesus entrou na minha casa, minha vida melhorou. Quando eu parei de beber, minha vida melhorou. Não é assim? É assim que nós ouvimos, né? Porque onde Jesus entra, as coisas mudam. E aí, o primeiro ponto que eu queria falar aqui, são pontos curtos. O primeiro, em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem um ditado popular que fala que a gente precisa calçar o sapato do outro para entender o que ele está passando. E muitas vezes nós projetamos os nossos defeitos no outro. Muitas vezes nós valorizamos as falhas dos outros. E um dos motivos é para encobrir as nossas, né? A gente quer encobrir as nossas, então nós arrumamos um defeito no outro e a gente fica falando aquele defeito. Tá vendo aquilo que fizeram, aquilo que o irmão fez, aquilo que alguém da família fez, e a gente fica batendo nessa tecla. E muitas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Deus quer tratar conosco. Nós estamos nos projetando muitas vezes, ou nós estamos querendo encobrir as nossas falhas. O que Jesus falou em Mateus 7, ele disse assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E aí ele continua: e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Então nós vemos que é muito mais fácil nós olharmos para o outro. Tem uma versão da Bíblia que fala argueiro. Argueiro, ele traz o sentido de ser menor ainda que um cisco. Sabe aquela poeira que a gente vê contra a luz muitas vezes? Quando a gente abre a janela de casa, tem aquele negocinho voando assim. Argueiro. Isso é o argueiro. Ele ainda dá a conotação de ser menos que um cisco. E aí nós conseguimos enxergar, eu consigo enxergar lá no Alex, lá no último banco, o cisco no olho do Alex. Mas muitas vezes eu não consigo tirar a trave que está nos meus olhos. Então, nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Quando nós julgamos, nós cometemos
um dos maiores erros. O julgamento, segundo a ciência, é um dos fatores que mais atrapalha uma comunicação. Talvez tinha muitas coisas em um relacionamento para nós usufruirmos um com os outros, mas nós pegamos aquele defeito e nós colocamos para o alto. E aí nós não vamos falar mais porque aquele irmão errou feio, porque aquela pessoa fez isso, e nós, ao invés de desfrutarmos de coisas maravilhosas juntos, nós estamos fazendo um julgamento. Aliás, tem uma ilustração muito boa, que ao invés de nós pegarmos uma lupa, pegar uma lupa para investigar o erro alheio, seria melhor se nós pegássemos um espelho e colocássemos ele em frente de nós, e aí nós poderíamos julgar melhor, e aí nós poderíamos saber os erros certinho, porque nós sabemos o que nós temos feito. Então coloque-se no lugar do outro, livre-se dos mecanismos de defesa destrutivos, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Ninguém gosta de sofrer. Você já ouviu alguém falar assim: levanta de manhã, queria tanto sofrer hoje. Vai ser um sofrimento hoje, nossa, vai ser uma maravilha esse sofrimento, Eu vou sair, o ônibus vai passar fora do horário, eu vou chegar atrasado no serviço, não é assim? Eu vou esquentar meu café, não dá para esquentar. Ninguém quer isso, Eu gosto, que sofrimento. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E a gente, de alguma forma, a gente quer se livrar do sofrimento, não é assim? Nós queremos dar um jeito no sofrimento. E quando sentimos dor, o jeito é a gente arrumar um jeito de tirar aquela dor. Olha o que aconteceu, olha a tragédia de uma família. Deus recebia com alegria a oferta de Abel, não é isso? E a de Caim não. Aí Caim, ele sofria por causa disso, Ele sofria. Aí ele foi o quê? Vou matutar um jeito de eu resolver o meu sofrimento. Vou dar jeito no meu sofrimento. Qual que é o jeito de eu arrumar aqui, Não era fazer uma oferta melhor, uma oferta de coração, uma coisa que agradasse o Senhor? Para mim essa seria a saída, A saída dele é: eu vou matar Abel, porque eu resolvo esse meu sofrimento. Deus não aceita a minha oferta, então eu vou matar o meu irmão que dá uma oferta melhor, e aí está resolvido. Aí só vai ter a minha, só vai ter a minha, no contexto ali, só vai ter a minha. Deus vai ter que receber querendo ou não, essa vai ser a melhor. Então, muitas vezes, nós, por não controlarmos as nossas emoções, a nossa ira, nós acabamos por tentar camuflar. Muitas são as pessoas que não gostam de ir para suas casas, porque há problemas que precisa de um emocional bom para resolver. Tem que tratar, tem que enfrentar as coisas. E às vezes a pessoa prefere o quê? Vou ficar até mais tarde na empresa, vou trabalhar demais da conta. Talvez o problema que eu tenho que resolver eu vou pagar em dinheiro, Dá um cartão para a mulher, vou dar um cartão para minha mulher. Mas não resolve, amanhã o problema volta. Um dia nós vamos dar de frente com essa situação que nós precisamos resolver. Então, não precisamos arrumar meios, Esse vício no trabalho, esse materialismo. Às vezes as emoções estão tão fora. Tem um conhecido que ele foi para fora do Brasil e ele passou muito problema lá. E é sério a tristeza dele, ele estava triste. Mas geralmente as pessoas têm tristeza e gostam de pôr lá no Facebook, lá no Instagram. Vou declarar para todo mundo a minha insatisfação, ou a minha alegria e tal. E pôs lá, E aí eu estava olhando, aí ele estava falando: é como você me acolheu quando eu estava triste, minha pombinha branca. Aí eu falei: que trem é esse de pombinha branca? Aí eu descobri que era o carro branco. Aí eu falei: mas um carro, irmãos, o que ele pode fazer para melhorar a nossa vida sentimental e emocional? A dor dele era séria, irmãos, era séria mesmo, uma desventura mesmo. Mas
Aí eu fiquei olhando e falei, o ser humano está piorando, né? Até o carro que consola, ainda que se for, era um carrão, tá, irmãos? Eu vou falar que era um carrão, era um BMW. Mas nem a BMW conseguia dar jeito no emocional, porque ele já estava declarando ali a tristeza. Então nós vemos que a gente tenta arrumar jeitos para a nossa dor amenizar. E aí nosso emocional vai ficando sem tratar. Nós precisamos dizer a verdade. O versículo mais conhecido dos últimos anos, né? Dos últimos tempos, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Estava na boca do povo aí, até quem não era crente descobriu esse versículo, né? O ex-presidente usava esse versículo, né? Mas o preço da verdade vai sempre ser menor que o preço da mentira. Se nós temos problemas emocionais, uma vida sentimental difícil, nós não podemos encobrir isso com mentiras, porque parece que uma mentira é mais fácil às vezes. Você fala uma mentira ali, está resolvido. Já conheceu gente que mente tanto que ele mente e daqui a pouco ele esqueceu, acho que é aquele que mentiu e mente de novo? Já aconteceu isso com você? Coisa feia, né? E essas coisas, elas vão tendo lá na frente um preço mais alto. Parece que o preço é menor do que a verdade. Eu invento um negocinho aqui e está resolvido. Lá na frente, irmãos, para corrigir aquilo, e aí um dia a verdade vai chegar. E aí vai dar um problema enorme, porque não falou a verdade, não preferiu mentir, não deixou Jesus entrar, e aí vai colher um problema emocional violento, porque tem mentiras, irmãos, que elas nunca vão ser esquecidas pelo ser humano, não vão ser esquecidas. Tem erros que vira e mexe eles vão voltar à tona. Eles vão voltar, vai passar 10 anos, aquilo vai voltar à tona. Diz a Bíblia que o seu pecado vai te alcançar um dia. Ele alcança mesmo, ele vem atrás, ele cobra. Por isso que para ter uma vida emocional abundante, boa, nós precisamos lidar com a verdade. Precisamos deixar Jesus entrar nos nossos corações. Porque a gente é crente, né? A gente fala, mas a gente não deixa muitas vezes. A gente não deixa Jesus tratar. É que nem quando nós estamos no hotel. Hotel é tudo de bom, né? Café da manhã, tudo bonitinho. Aí você sai do hotel, vai passear. Quando você volta, tá tudo arrumado lá, não tá? Tá tudo arrumado. Se você deixar avisado que tem que arrumar, né? Se não deixar avisado, eles não entram lá para arrumar a sua bagunça. É a mesma coisa Jesus. Jesus não mete o pé na porta, não. Ele não vai abrir, estourar o cadeado do seu quarto, do seu coração, para entrar na sua vida. Nós precisamos sinalizar Ele, pode entrar, Jesus. E aí Ele vai direcionando as nossas vidas de como nós vamos agir. Às vezes nós olhamos e falamos, ai, essa bagunça está tão grande, né? Aí não deixa a pessoa entrar no quarto para arrumar o quarto, porque está bagunçado, está tudo muito bagunçado, né? Deixa o quarto fechado lá. E às vezes nós deixamos o nosso coração fechado. Nós estamos na igreja, a gente ora, a gente participa, a gente trabalha, mas a gente não deixa Jesus entrar. Jesus fica daqui para fora. Nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele pode muitas coisas, mas é do coração para fora. Em Apocalipse Ele falou para a igreja, eis que eu estou à porta e bato. Porque Jesus estava fora da igreja. Gente, a igreja estava lá louvando, adorando, sem Jesus lá dentro. O que adiantou? Não adiantou nada, virou só um social, um clube de amizade. Deixou de ser igreja. Se Jesus habitar no nosso coração, nós somos igreja. Ele precisa entrar e arrumar a bagunça. É melhor ter uma vida digna, às vezes, né, do que ser um mentiroso, uma mentirosa, uma pessoa que vai ali lidar com essas coisas dessa forma, para daqui a anos você estar com a sua reputação totalmente acabada. As pessoas sabem. Alguns dias atrás, um rapaz fez uma alteração. Eu trabalho com um sistema, ele fez uma alteração no sistema que alterou toda a tabela de preço de tudo. Ele errou. Aí ele falou que não fez. Só que a minha parte é técnica, eu tive que mostrar que ele fez, porque o sistema guarda tudo que faz. Eu acho que ele não sabia disso, é inocente,
que uma empresa grande vai deixar tudo acontecer sem ela ver o que está acontecendo? Foi mandado embora, igreja. Foi mandado embora ainda envergonhado por ser mentiroso. Porque eu não posso resolver, eu sou da parte técnica. Foi subindo até a diretoria. Quando chegou na diretoria, falou: não dá para ter um funcionário assim. Fez errado, arruma. Todo mundo erra. Não é o problema de errar. É mentir ainda, insistir no erro para sair ainda envergonhado lá na frente. Então, nós precisamos dizer a verdade. Aprender a nomear os nossos sentimentos. Talvez, muitas vezes as pessoas falam: não, eu tive um deslize, né? Nessa tive um deslize, um errinho. É preciso dar nome às coisas. Tem que falar: eu traí, eu roubei, eu menti. Isso é nome. Porque quando tem um nome é mais fácil de tratar. Ah, eu tive um deslize. Mas o que é o deslize? O que é isso? Está amenizando? Então nós precisamos aprender a dar nome. Olha o que Paulo falou: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Às vezes atrás de uma palavra assim: aquela pessoa não merece aquilo, de ter aquilo, de ganhar aquilo. Às vezes atrás de uma palavra dessa há um pecado da inveja. Há um desvio emocional muito forte. Então, estou julgando que ela merece ou não merece. Mas se Deus deu para ela aquilo, quem sou eu para julgar se ela merece ou não merece? Na verdade, o problema não está lá. O problema muitas vezes está aqui. Então, atrás desse pensamento, certamente tem uma inveja por trás e precisa tratar. Pessoas controladoras, eu percebo, pessoas que querem controlar tudo, elas sofrem. Porque o sentimento, ou o que vem de sentimento para ela que ela não consegue. E não vai conseguir mesmo, porque ninguém controla tudo, não tem como. E aí, ela é motivada pela tristeza, aquele sentimento de: não fiz certo as coisas, porque queria que tudo estivesse no lugar certo, a canequinha virada assim, ó. Família, bem-vindo à família. Família abraça. Se tiver assim, acabou o meu dia, porque tinha que estar diferente. E aquilo acomete de uma tristeza. Parece coisas poucas, mas as pessoas emocionalmente vão ficando abaladas com poucas coisas, que isso vira um turbilhão, lá na frente é muita coisa. É uma coisa aqui, uma coisa ali. Então nós precisamos, no ditado popular, dar nome aos bois. Dar nome aos bois. Não é problema, às vezes, sentir inveja. Quem já nunca sentiu inveja? Vamos de hipocrisia aqui, todo mundo aqui já sentiu inveja. Mas não tratar a inveja que aí é um problema. Às vezes não acomete. Eu já vi pessoas falando: porque eu, Senhor, eu sou servo de Deus, aí eu fiquei doente, deu esse negócio em mim. Não podia ser o rapaz lá do bar, que nunca te serviu? Irmão, esse pensamento está errado. Isso não é coisa de gente de Deus. Foi com nós mesmo, Deus escolheu assim, e vamos dar glória a Deus e vamos viver o melhor que a gente tem para viver. A nossa vida não é mais nossa, é dele. Então, precisamos dar nome aos bois. E sobre a inveja, eu só queria enfatizar mais uma vez: é Deus que quis assim. Eu estava lá e... O que significa inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou a prosperidade alheia. Então, irmãos, se alguém está prosperando do seu lado, dá glória a Deus. É mais um para você poder pedir dinheiro emprestado. Quando ele tiver, a visão, pega a visão. Ora, eu quero que você ganhe mais ainda. Mais ainda, ganha, seja mais feliz ainda e compartilha comigo, que eu quero ser feliz com você. É assim que é a vida. Então, sentimentos de inveja eles destroem, porque aí a gente começa: por que ele tem eu não? Por que conseguiu eu não? Eu tinha mais capacidade técnica. Irmãos, quando Deus quer te colocar num lugar, Ele te coloca. Não adianta nem você lutar. Uma época, bastante tempo atrás, eu trabalhava arrumando computador. E eu queria ser programador. Aí eu entrei num curso e eu estudava, sério mesmo, eu estudava demais. Aí o professor da escola falou: André, você não quer dar aula para quem começa no curso? Você não é profissional, mas essa parte primária você sabe resolver. Falei: quero, vou aprender mais ainda, né? Comecei a dar aula. Aí,
Tinha uns alunos lá, eu ensinava os alunos, eles faziam entrevista nas empresas e passavam. E eu não passava. Eu não passava. Falei, mas que negócio é esse que eu ensino eles a fazer o negócio, eles fazem o negócio. E eu chegava lá e não passava. Tudo bem que eu me embananava tudo na hora de fazer as coisas lá, né? Aí um dia eu larguei mão. Falei, eu não quero saber disso não, senhor. Eu vou viver a minha vida, vou fazer isso aí, acabou. Para mim tanto faz se eu vou arrumar computador, onde o senhor vai me levar. Quando eu entreguei tudo ali, fiquei quietinho. Eu nem precisei mandar currículo. Foi que apareceu na igreja, um irmão que tinha uma empresa. Eu fui trabalhar com ele. Então, Deus te leva a coisas que você nunca espera. Que todo mundo à nossa volta seja feliz, muito feliz, tenha muito dinheiro e seja próspero. E que a gente vai na carona da bênção ainda, irmãos. Não vamos ter inveja. Persevere diante das feridas e fracassos. Olha o que Paulo disse. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus não nos chamou para sermos marionetes das feridas do passado, das coisas ruins que aconteceram. Marionete é aquele bonequinho que fica com um cordel e alguém faz um movimento com ele. Nós não somos assim. Nós não somos marionetes do fracasso, irmãos. Nós não somos essas pessoas. Se nós aprendemos a lidar e vencer os sentimentos, e aprender a lidar, se nós não aprendemos a lidar com esses sentimentos, né, de vencer, de perseverar, amanhã nós vamos lidar com eles de novo. Amanhã eles vão estar de novo na nossa frente. Então nós precisamos passar, e muitas vezes Deus nos permite entrar naquele turbilhão, né, naquela situação difícil, para nos ensinar coisas. Então aquilo que nós passamos, ele tem que servir como história das nossas vidas, para falar, eu tive lá, eu perseverei, passei e estou indo. O exemplo aqui, né, é de subir. Você sabia que a águia, lá em Isaías fala que subirão com asas como águias. Se você sabia que a águia ela voa acima da nuvem? A águia ela não voa embaixo da nuvem, ela não fica embaixo da tempestade, ela voa acima. E talvez, se nós olharmos para a nossa vida, talvez a gente precisa subir um pouquinho mais. Vamos lá mais perto do Pai. Tem muitas tempestades que a gente não precisava estar passando. Se a nossa vida tivesse entregue a Jesus, nós estivesse buscando Jesus lá no alto, muitas das tempestades estariam lá, estariam passando, a gente só estaria olhando, falando, tá chovendo lá, hein? Ó, furacão ali, tá, mas eu estou aqui em cima. Então, esses fracassos servem apenas como experiência. Persevere, não fique parado. Não fique parado olhando lá, gastando toda a energia no fracasso do passado. Senão a energia agora acaba, não tem energia para o hoje, deixou ela lá atrás, fica olhando lá para trás. E se eu tivesse, serve para agora. Falou, a próxima vez que acontecer, esse aí eu já passei, agora eu vou ganhar, agora eu vou acertar. E vamos acertar. Desabafe, sem ofender as pessoas, né? Sem ofender, as pessoas ao lado não merecem ser ofendidas por causa da nossa situação. Paulo é tudo no Novo Testamento quase, né, irmão? Tudo que a gente vai falar é Paulo aqui. Paulo em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É muito bom desabafar. Eu não sei se você já passou por situações onde a pessoa precisava falar, né? Então ela chega, ela fala, e você não precisa nem falar nada. Ela só queria falar, e aquilo fez um bem enorme para ela. Às vezes nós precisamos desabafar, mas não é desabafar, falar algo que está acontecendo, ofendendo as pessoas. Quando Paulo disse palavra torpe aqui, por trás dessa palavra é uma palavra no grego, sapros,
E essa palavra no grego, ela era usada para alimento estragado, carne estragada e vegetal estragado. Olha para você ver a origem da palavra. Então, isso é por causa do aspecto e do mau cheiro. Então, quando nós começamos a falar palavras torpes aos outros, né, e não as que sejam da graça de Deus, com a graça de Deus, muitas vezes nós estamos oferecendo algo estragado, algo fedido, algo que não presta. Então nós precisamos desabafar, mas do jeito certo. Não é xingando o próximo que nós vamos resolver o problema da nossa vida. Aliás, nós vamos ganhar mais um problema ainda, né? Então precisamos desabafar. Isso tudo vai tratando as nossas emoções. Perseverança, desabafo, né? Se colocar no lugar alheio. Isso tudo vai tratando sobre as nossas emoções. Também aqui nós precisamos desistir. E agora desistir? Desistir do controle. Nós entregamos a nossa vida a Cristo e aí nós pegamos de volta. Não é assim? Ah, não, eu tenho, mas eu vou pegar de volta. Muitas vezes não deixamos Cristo dirigir mesmo as nossas vidas. Talvez Ele vai nos levar por lugares e vai nos amassar mesmo. Quando Jesus foi no Getsemane ali, aquele lugar chama lugar da prensa. É lugar da prensa. Jesus foi esmagado ali. Ali estava duro para Jesus. Deus nos leva a algumas situações que a gente precisa largar o controle. Largar o controle, né? Um escritor chamado Mike Wells disse que em Cristo somos perdedores vencedores. Antagonismo, né? Perdedores vencedores. Somos perdedores porque se não perdermos a nossa vida por causa de Cristo e o seu evangelho, nunca a acharemos. Porque diz em Marcos 8,35: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, salvará. Então nós percebemos que nós precisamos perder a nossa vida para o evangelho, mas se nós perdemos, nós vamos ganhar. Então, desista do controle. Tem coisas que são incontroláveis. Talvez nós chegamos diante de alguma situação e Deus fala, fica quieto. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu já sentei numa cadeira para resolver um negócio sério e o Espírito Santo falou, fica quieto, e eu fiquei. E foi melhor. Foi melhor. Mas também já errei também. Já não fiquei. E aí também paguei um preço depois. Uma vez eu sempre lembro da história, o Hoffman vai lembrar. A história do carro. Eu fui comprar um carro. O carro era do meu sogro. E eu falei pro meu sogro, quando você for vender o carro, eu vou comprar o carro seu. Tá bom, aí um dia ele chegou, vou vender. Falei, então eu vou comprar. Aí eu estava saindo da casa da minha sogra. Quando eu estava chegando no portão, o Espírito Santo falou para mim assim, não compra. Aí eu falei, vixe, e agora? Eu dei minha palavra que eu vou comprar e agora o Espírito Santo falou que não é para eu comprar. Eu não devia ter comprado, irmãos. No fim das contas, irmãos, é melhor ouvir a Deus do que aos homens. Às vezes se você deu uma palavra, mas Deus mandar voltar, vai lá e fala, eu não posso. Eu vou voltar atrás no negócio que eu fiz. Toda vez que aquele carro quebrava, irmãos, ele quebrava à toa. Ele quebrava, eu ficava com raiva, mas não é porque todo carro quebra, né? Mas eu ficava com raiva porque eu não tinha que estar passando aquilo. Porque aquele carro não era para ser meu. E aí eu ficava sofrendo, falei, mas esse carro de novo. Até que um dia a Josi bateu e deu PT no carro e fim do carro. Para você ter uma ideia. De algum jeito ele saiu da minha vida. Ainda bem que não machucou ninguém, né? Ela bateu num carro lá, o sol ofuscou a vista dela, ela bateu num carro parado. Mas bateu na quina do carro, acabou com o carro. Foi embora o carro. Aquele dia eu aprendi uma lição. Quando eu fiz esse erro, mas eu aprendi uma lição. Eu falei, eu vou ouvir a Deus. E não importa o que o homem diga, eu vou ouvir primeiro a voz de Deus. Se o homem falar um negócio e Deus falar outro, eu vou ficar com Deus todas as vezes. Porque é melhor, irmãos. Porque é melhor. Porque eu ficava abalado. Minha emoção já ficava abalada. Quando o mecânico já falava o preço que era para consertar o carro, que não era para eu ter. Né? Então a gente fica abalado muitas vezes por causa dos nossa falta de controle das coisas. Olhe para o passado somente para a cura e reparação. Olha o que Paulo disse. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Prossiga
para o alvo. Irmãos, a vida não é para ficar olhando no retrovisor, não. Tá lá, já passou, irmãos, a estrada continua. Se olhamos para o retrovisor, nós perdemos o foco de onde nós estamos indo. Perigoso bater o carro, né? Ficar olhando para o retrovisor não dá. Então, para que as nossas emoções, nossa vida emocional, sentimental esteja boa, não olhe no retrovisor, olhe para frente, olhe para o futuro, empenhe a energia no futuro. O passado não dá para fazer mais, não dá para fazer absolutamente nada. E vença a força dos impulsos. Revidar o mal com o mal é um problema grave. Um exemplo é que nós não deveríamos andar com uma luva de boxe. Bateu, levou, né? Tem crente que é assim, né? Bateu, levou. Bateu, levou. A Bíblia fala para vencer o mal com o bem. E Cristo, Ele habita em nós. Então, quando nós recebemos o mal, poderemos atuar como ou um colchão, ou uma esponja para absorver aquele mal, aquele impulso de alguém e não revidar. O revide não é bom. O revide vai dar problema, porque vai fugir do controle as coisas e você vai desabafar o que não tem que desabafar, vai fazer o mal que não quer fazer. Então, às vezes absorve, deixa Cristo falar no coração e aí você vê o que você faz para ter uma vida abençoada, equilibrada, e deixa a pessoa para lá, né? Deixa ela viver a vida dela. Jesus, ele absorvia muitas coisas. Nós somos discípulos de Cristo. Pequenos cristos nós somos, e nós podemos também absorver, por mais duro que seja. Absorve, sabe aquele assim, né? Absorve, sacode a poeira, falou, vamos lá, a vida que segue. Vai acontecer o tempo todo nós sofremos alguma coisa. Se nós guardarmos no coração ou tentar revidar, nós vamos pelo pior caminho que nós podemos tomar. Só o último ponto aqui. Então, para nós termos a nossa vida boa, a gente não precisa de fazer uma reflexão uma vez por ano, uma vez por mês sobre as emoções. Precisa ser diária. Porque os embates, eles são diários. Eles não vêm de mês em mês, de ano em ano, né? Que seria tão bom, né? Essa dificuldade é só uma vez por ano. Mas elas vêm, elas afetam o crente, afetam os ímpios. Como nós vamos lidar com essa situação? E em Mateus 11, 28 ao 30, eu vou ler aqui, diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro, precisamos nos render a Jesus. Precisamos nos render a Jesus. Ele pode nos livrar da perdição eterna, mas Ele pode nos livrar da perdição diária também. Precisamos nos render a Jesus. E Deus é tão bom. Nós somos cristãos, confiamos em Jesus. Mas a palavra, se você ler aqui o versículo 28, diz assim, ó: Vinde a mim todos. Ele não fala nem crente. Qualquer um que chegar na presença de Jesus, pedir, clamar pelo nome do Senhor, tem alívio para a alma. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele quer conduzir as nossas vidas. Então, para que nosso emocional esteja correto, não dá para fazer isso, né, somente vindo à igreja, que é super importante, mas em primeira instância nós precisamos buscar Jesus todos os dias. Nós não estamos aqui todos os dias, mas na presença de Jesus nós estamos todos os dias, né? Segunda coisa, sentir Jesus. Diz a palavra na parte B do 28, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estiver num estado de muito cansaço, dá problema. Minhas decisões, minha emoção,
ela vai embora. É muito cansado, ou às vezes com muita fome, né? Tem gente com muita fome fica irritado, né? Perigoso. Então, essas coisas nos desequilibram. Então, nós precisamos entender que às vezes nós estamos sobrecarregados, né, cansados. Nós estamos com as emoções à flor da pele quando nós estamos cansados. Então nós precisamos correr para Jesus. E às vezes nós brigamos com quem está do lado, mas nós não corremos para Jesus. Ele pode nos salvar da nossa perdição diária, daquele problema que pode nascer hoje por causa de uma bobagem e virar uma coisa grande amanhã, virar uma história que não deveria ser contada nas nossas vidas. E sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. Todos sabemos que não dá para trocar pneu do carro com o carro andando, né? Isso todo mundo sabe. Mas Jesus consegue entrar na nossa vida e trocar tudo com a nossa vida andando, com a gente vivendo. Jesus, ele entra e faz maravilhas nas nossas vidas. Então, se nós estamos cansados e sobrecarregados, clama o nome de Jesus, igreja. Jesus equilibra a minha vida. Eu não consigo tratar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu chefe, aquele funcionário, o pastor André. Eu não consigo tratar com a Pitu. Me ajuda, Senhor. Eu estou cansado. E às vezes é só cansaço mesmo. Jesus renova nossas forças, nos dá mais força, nos dá energia. Quantas vezes, irmãos, nós temos testemunho, já aconteceu comigo, eu já fui para o monte. Já fui para o monte com vontade de não ir, de tão cansado que eu estava, porque geralmente monte é meia-noite, né, esses horários. Cheguei lá para sair de madrugada, quase amanhecendo mais feliz e mais forte do que eu cheguei. Porque é Jesus que nos tira essa carga. E Ele está nas portas, muitas vezes nós não convidamos Ele para entrar. Deixamos Ele do lado de fora e ficamos sofrendo emocionalmente com uma vida desequilibrada. Eu conheço o crente desequilibrado, talvez eu seja desequilibrado. Jesus precisa me ajudar. Talvez você olhe para a sua vida e fale, estou desequilibrado, eu preciso que Jesus entre na minha vida. E acontece, esse desequilíbrio é normal, ele não pode persistir. Ou, quando alguém te faz um mal, você não sente ira? Vontade de matar, dá até, vou matar, né? Pegar pelo pescoço e torcer, é vontade que dá, mas não é para fazer, é só vontade, né? Então precisamos lidar com essas coisas e levar para Cristo, descansar em Jesus. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Chegou o momento de que você aprender a descansar, mesmo diante das intensas batalhas da vida. Todos têm as suas batalhas. Não ache que a do outro é fácil para você, para o outro é difícil, né? Quantas vezes alguém já perguntou muitas coisas para mim, e eu olhando assim, falei, nossa, mas isso seria fácil de resolver, para mim, para o outro não. Para o outro aquilo é uma situação difícil, por isso que ela está te chamando para compartilhar uma dor. Então, nós precisamos descansar. Um monge, ele fica lá enclausurado num lugar lá, né? Os monges, ficando só na santificação. Nós não temos esse momento não, irmãos. A nossa vida é aqui e agora. Nós não temos essa oportunidade, nós não somos monges não. Nós estamos aqui para fazer as coisas, para descansar em Deus, para se santificar em Deus agora, levando tudo para Jesus. E o quarto aqui, para finalizar, crescer em Jesus. Cresça em Jesus. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Andar com Jesus, igreja, não tem nada, não é livro de autoajuda, não é nada disso, não é ter uma religião. A religião talvez ela até atrapalhe. É ter Jesus. Jesus nos chamou para andar com Ele. Só Ele pode nos dar uma vida plena. Ele é a fonte da saúde emocional. Se há algo que nós podemos melhorar é a saúde emocional. Mas isso é intencional. Nós precisamos querer.
Nós precisamos lidar de frente com as situações que a vida nos coloca. E quando nós precisarmos tomar a decisão, aquilo que nós vamos fazer, Jesus, eu quero andar com o Senhor, anda comigo aqui, porque eu preciso de tomar decisões sérias. Eu preciso enfrentar coisas que não são simples na minha vida. Tem coisas que são absurdos quando você tem 15 anos. Como é que eu vou resolver isso? Aí você, na minha idade, vai chegando, eu olhava para 15 e falava, mas aquilo era tão bobagem que eu pensava. Mas em todas elas nós precisamos de Jesus. Cada um está vivendo uma história. Chama Jesus para andar. Chame Jesus e ouça o que Ele tem a dizer. Ouça. Gaste algum tempo e fala, Jesus, fala comigo. Tinha aquele pessoal lá, os Quakers, eles entravam na presença de Deus e só saía quando Jesus falava. Se Jesus não falava, eles ficavam orando. Olha, irmãos, é um exemplo para nós. Então nós precisamos ouvir Jesus, celebrar cada vitória. Celebre. Quando você ganhar, dá glória a Deus mesmo, para o vizinho ouvir. Glória a Deus, obrigado Jesus. Isso engrandece o nome de Jesus e nos dá mais força ainda, porque nós vamos olhar e falar, se Jesus resolveu aquele problema, por que Ele não vai resolver esse outro que eu tenho? Uma vez um casal estava sofrendo com problemas, e o filho criancinha na mesa, e ele junto ao pai e mãe chorando, 2 grandão chorando, e a criancinha lá olhando. Aí ele falou para o pai e para a mãe, Deus não desabençoa. Irmãos, aquilo para eles foi um bálsamo, e eles caíram em si. Eles falaram, é verdade, por que nós estamos chorando, se nós já vimos a mão de Deus operar nas nossas vidas? Então ouça o que Jesus já fez, ouça o que Ele tem para falar, olhe o que Ele já fez e celebre a vitória. Glória a Deus. Caminhe para a sua saúde emocional. Creia, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Glória a Deus. Vamos dar uma salva.